Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre lições sobre o perdão. O segredo do perdão, meu querido, nos ajuda realmente muito, eu tenho certeza que vai te ajudar. A única coisa que nós precisamos é colocar em prática. Quando nós colocamos em prática, Deus garante a vitória e o milagre será realmente tremendo e uma mudança extraordinária vai acontecer em nossa vida, em nosso sentimento, em nossas emoções, e a gente vai enxergar realmente as coisas de uma melhor maneira. Nós vemos que a história de José nos ensina importantes lições sobre o perdão, que devemos aprender a pôr em prática. Primeiro, as pessoas mais difíceis de perdoar são aquelas com quem convivemos diariamente: cônjuge, irmãos, filhos, sogros, genros, cunhados. Nossos relacionamentos mais íntimos são aqueles em quem mais acumulamos amargura e ressentimento. Você imagina José sendo vendido pelos seus irmãos, mentindo realmente ao pai, dizendo que José tinha morrido, e o que realmente aconteceu realmente na vida deste jovem. Então nós vemos que nós precisamos liberar o perdão. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que possua algo para perdoar. Não é só nós dizermos, nós precisamos perdoar. Nós temos que viver isso constantemente, realmente na nossa vida, quando alguém nos magoar, quando realmente alguém nos ferir. O apóstolo São Pedro falou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7. Aí Jesus falou: não 7, Pedro, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 significa 490 vezes. Ah, talvez vá dizer, irmão João, é no ano? Não, isso realmente é todos os dias. Nós temos que liberar o perdão para quem nos ofendeu. E nós vemos o seguinte: é difícil perdoar. No entanto, se conseguirmos perdoar e conciliar nossos relacionamentos em família, seremos bem-sucedidos em qualquer área da vida, pois teremos aprendido a lidar com conflitos e oposições e a resolvê-los desde cedo. Segundo lugar, Deus quer perdoar-nos e a todos com quem convivemos. A condição está em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O perdão é uma via de mão dupla. Quem perdoa é perdoado. Logo, é preciso saber pedir perdão e é preciso também perdoar. Terceiro lugar, quando perdoamos alguém, a dívida continua sendo dívida. Só que ao deixarmos Deus agir, a sensação de prejuízo que temos é superada, porque é dado o devido encaminhamento à dor. Quando perdoamos, liberamos a dívida que alguém tinha conosco e encaminhamos a dor para o lugar certo. E Deus dará cabo desta dor, Deus dará cabo dela. Quarto lugar, se vivenciarmos o amor e a graça de Deus, será muito mais fácil para liberarmos o perdão a quem nos feriu. Mas se não nos sentirmos alvo do amor de Deus e de sua graça, como doaremos isto ao nosso próximo? Então nós temos, querido, que pegar essas lições que Deus tem nos dado para liberar o perdão. E o perdão, realmente, você liberando é você esquecer. A Bíblia nos diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar
e se esquece. Tem certas partes do oceano que tem 14 quilômetros de profundidade. E eu digo para você, quando você perdoar alguém, quando você realmente liberar o perdão, não vai pescar isso não, querido. Não deixa Satanás pescar isso, trazer de volta não. Libere o perdão e fique realmente na graça, na bênção deste Deus Todo-Poderoso. Vamos falar um pouco sobre os elementos do perdão. O perdão é composto de 2 elementos. Um natural, que é da nossa competência. O perdão é algo que depende da nossa escolha. Faz parte do nosso livre-arbítrio, querer ou não perdoar e ser perdoada. E outro sobrenatural, que é da competência divina, o milagre da cura pela ofensa que sofremos e pela ofensa que causamos em outro. Quando esses 2 elementos, a vontade humana de perdoar e o poder divino, unem-se, a cura da alma, das emoções, as feridas são cicatrizadas, o inconsciente fica sarado e o nosso amor o nosso amor próprio é recuperado. Somos libertos de todo sentimento de amargura, porque deixamos que Deus opere esse milagre em nossa vida. Para que Deus faça o sobrenatural na vida de alguém, tal pessoa precisa liberar o perdão e deixar que Deus dê o encaminhamento à sua dor. Deus trabalhará no corpo, na alma e no espírito desta pessoa, mas a pessoa terá de exercitar o amor e a graça e a fé. Esses são os elementos do perdão. O Espírito Santo de Deus gera isso em nós e o milagre acontece. Por isso o apóstolo São Paulo recomendou: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Colossenses 3, versículo 12 até o versículo 15. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, conforme Efésios 4, versículo 30 até o versículo 32. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, há elemento em que só conseguiremos perdoar se fizermos como Jesus fez, renunciarmos a nós mesmos, suportarmos a dor, crucificarmos o nosso eu e pedirmos a Deus que faça a vontade dele e não a nossa. Sempre haverá resistência para o perdão. Então, se você está vivendo um conflito com alguém, está orando, mas não consegue perdoar, busque ajuda celestial, fale com Jesus. Será preciso esvaziar a sua alma da amargura, da tristeza e encher-se do Espírito Santo para perdoar.
Ele o ajudará e você vencerá, independente das circunstâncias, quer quem a ofendeu, e ame, e peça-lhe perdão, quer não. Aliás, a maioria das virtudes cristãs é desenvolvida em condições adversas. Aprimoramos nossa capacidade de amar quando alguém nos trata levianamente, de perdoar quando alguém nos ofende, de pacificar quando alguém nos declara guerra, de crer em meio às crises, de ser paciente e humilde quando alguém levanta uma calúnia contra nós. Olha, presta atenção novamente. Sempre haverá resistência para o perdão. Então, se você está vivendo um conflito com alguém, está orando, mas não consegue perdoar, busque ajuda, fale com Jesus. Será preciso esvaziar a sua alma da amargura, da tristeza e encher-se do Espírito Santo para perdoar. Ele o ajudará e você vencerá, independente da circunstância, quer quem a ofendeu, a ame e peça-lhe perdão, quer não. Aliás, a maioria das virtudes cristãs é desenvolvida em condições adversas. Aprimoramos nossa capacidade de amar quando alguém nos trata levianamente, de perdoar quando alguém nos ofende, de pacificar quando alguém nos declara guerra, de crer em meio às crises, de ser paciente e humilde quando alguém levanta uma calúnia contra nós. Nós vemos aqui que o perdão traz crescimento. Exercitar o perdão e as demais virtudes cristãs traz crescimento nas 4 áreas da nossa vida: na espiritual, na emocional, na física e na material. O perdão deve ser compartilhado e ensinado dentro de casa. Deve ser o estilo de vida das famílias cristãs e de cada cristão em particular, porque quem não aprende a perdoar vive mal o tempo todo nesta terra. Então vejamos alguns exemplos de como o perdão promove o crescimento e o amadurecimento em cada área. Benefícios do perdão na área espiritual. Na área espiritual, quando o perdoar se torna um hábito, tornando-nos mais parecidos com Cristo. Na área realmente emocional, quando perdoamos, tornamos mais equilibrados e maduros, trabalhando melhor nossos relacionamentos com nós mesmos e com o nosso próximo. Na área física, o perdão traz benefícios na área física. Já está mais do que provado pela ciência médica que as pessoas que perdoam estão isentas de muitas doenças psicossomáticas, doenças da alma que afligem o corpo daqueles que não trabalham bem seus sentimentos. Nós vemos então que o perdão, meu irmão, tem que ser feito. O perdão tem que ser liberado. Nós vemos que é muito importante, nós temos que buscarmos a presença do Deus Todo-Poderoso e pedirmos: Senhor, me ajude a perdoar. Senhor, me ajude a liberar o perdão. Então, esta mensagem que nós passamos nesses estudos, nesses dias, o segredo do perdão. Procure meditar nessas mensagens, meu irmão. Procure meditar nessas mensagens, minha irmã, meu irmão. Nós vemos com tristeza, muitas vezes a gente ministra uma palavra, pouca visualização, muitas vezes não tem muito interesse, e muitas vezes as pessoas até realmente ouvem ali um pouquinho, já, como é um pouco longo, já deleta, não quer saber de mais nada. Mas todos os que tomaram posse deste milagre, desta bênção, libera o perdão.
sejam abençoados no nome de Jesus Cristo, porque nós terminamos esta mensagem sobre o segredo do perdão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero só fazer uma oração realmente a todos. Pai, dá-nos força, Senhor, sabedoria para que nós possamos liberar o perdão, Pai, a quem nos ofendeu. Ajude este irmão, ajude esta irmã que muitas vezes se sente ferida, magoado. Ó Deus, abençoa esta vida para que eles possam chegar nesta pessoa, pedir perdão, ligar e dizer: olha, eu quero que você me perdoa. E se esta pessoa magoou ele, Senhor, que ela venha perdoar. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.